Fala aí, torcedor palmeirense, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Pessoal, vamos ver as últimas informações aqui do Palmeiras, trazida aí pelo Praz, né? E tem também o Marcini, que trouxe informação de última hora, beleza, pessoal? Fica até o final do vídeo, dá essa moral a gente aí, se inscrevendo no canal, deixando aquele like maroto e compartilhando suas opiniões nos comentários. Ficamos muito felizes em ter vocês aqui, beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Líder do Campeonato Brasileiro, muito desfalcado e também com uma missão Flaco Lopes. Quem traz informações pra gente é o Thiago Ferri. Boa noite, Ferri. Bem-vindo ao Tá Na Área. Boa noite, Bené. Boa noite a todo mundo que está acompanhando esse Tá Na Área. O Palmeiras aguarda Flaco Lopes, que jogou nesta sexta-feira um amistoso entre Argentina e Angola. Ele jogou só os minutos finais, entrou aos 39 do segundo tempo. Participou pouco, isso dá uma esperança do Palmeiras para contar com o seu jogador, com o seu artilheiro, no clássico deste sábado à noite contra o Santos na Vila Belmiro. Ele embarcou num voo fretado em direção ao Brasil, tem a expectativa de desembarque no sábado, e aí ele vai se apresentar na Academia de Futebol e vai passar por uma bateria de testes com o Núcleo de Saúde e Performance. Apresentando-se bem, sem nenhuma intercorrência, ele deve ser relacionado para o jogo. É um reforço importante para o Palmeiras, que vai muito desfalcado para essa partida. O Palmeiras já não conta com o Alan, que foi punido pelo STJD, tem mais uma partida a pagar, então está fora. O Andreas Pereira levou o terceiro cartão amarelo, também cumpre suspensão, e além disso, o Palmeiras não conta com os convocados Gustavo Gomes, Sousa, Piquerez, Emiliano Martins, Facundo Torres e Vitor Roque. Então, uma equipe muito mexida, o Palmeiras acreditando muito na força do seu elenco, né? Porque praticamente mais da metade da equipe titular não vai estar disponível para essa partida. Então o Palmeiras aposta muito na força do seu elenco, mas também, se tiver o Flaco Lopes, é uma ajuda muito importante, porque a gente sabe que ele vive grande momento nessa temporada com o Palmeiras, fazendo a dupla Flaco-Roque, né? O Vitor Roque não vai jogar, mas se já tiver a volta do Flaco Lopes, é muito importante. E como ele não jogou tanto, até uma expectativa de repente ele poder ser titular, né? A gente já viu em outros momentos o Palmeiras, né, e as equipes que têm jogadores convocados reutilizando-os logo no dia seguinte nessas partidas. É o que deve acontecer inclusive na próxima data FIFA, quando esses outros convocados voltarem. Mas então, Flaco Lopes a caminho do Brasil e um reforço importante para o Palmeiras, a ver se ele vai ser titular ou se ele vai para o banco de reserva, mas acho que tudo indica que o Palmeiras contará com o Flaco no clássico deste sábado na Vila Belmiro. Valeu, Ferri, obrigado pelas informações. O Flaco, que há um mês viveu uma situação muito semelhante, né, Praz? O Flaco foi titular da seleção argentina no amistoso contra a seleção de Porto Rico, né? Jogou pouco mais de 60 minutos na goleada por 6-0 da seleção argentina, deu uma assistência, pegou um avião e jogou no dia seguinte pelo Palmeiras, mas claro, saindo do banco nos minutos finais da goleada por 5-1 sobre o Bragantino, e fez um dos gols, inclusive, dessa goleada. O Ferri falou muito bem, o Palmeiras tem um elenco vasto. A gente fala que Flamengo e Palmeiras têm elencos, os dois melhores. Também a fase do Flaco agrega muito esse time, né? Sem ele, já não tendo o Vitor Roque, claro, o importante é observar a situação física do jogador, que vai voltar, vai ser observado, né? Jogou poucos minutos hoje, isso pode ter uma interferência, mas estando à disposição um jogador muito importante, ainda mais em meio a tantos desfalques que o Abel Ferreira tem. Assim, não é... Por melhor elenco que tu tenha, tu perder tantos jogadores, cara, ainda mais num clássico. Agora, não tem Vitor Roque, Facundo, Sousa, Andreas, tomou o cartão, o menino, o Alan foi punido. Então, assim, é muito desfalque. Você já não tem há algum tempo o Evangelista e o Paulinho, que querendo ou não também ampliam essa lista? Eu acho que o Flaco, claro, se não aconteceu nada no jogo, esses 10 minutos que ele jogou, ele começa o jogo como titular. Ele vem para São Paulo, passa pela avaliação, se não for detectado nada, eu acho que ele começa o jogo. Vamos dar uma olhada então nesse provável Palmeiras, né? Todo desfalcado para enfrentar o Santos na Vila Belmiro amanhã às 9 horas, porque não sabemos das condições, mas é basicamente quem sobrou. Quem sobrou é titular do Abel Ferreira nesse jogo de amanhã. Carlos Miguel segue no gol, o Everton segue se recuperando de um problema na mão, Murilo, Bruno Fux e Mikael. Essas ausências até, de certa forma, forçam uma mudança de sistema no Palmeiras, né, com 3 zagueiros nesse momento, mas o Bruno Fux já jogou, inclusive, como primeiro volante. Aqui a gente acabou invertendo os laterais, né, Jeff Té, na verdade, pela esquerda e o Kelvin pela direita, Aníbal Moreno, Maurício, Rafael Veiga e mais à frente Felipe Anderson. Pensei que era o plano do Abel. E o Bruno Rodrigues, eu tô falando o que eu acho, vai que ele mudou, vai que ele quer enganar o Vojvoda no jogo de amanhã. Tá na área. Enfim, velho, ainda assim é um time muito competitivo. Claro que a gente tá falando de um clássico, o Santos vive um mau momento, inclusive, no Campeonato Brasileiro, precisa desesperadamente desses pontos jogando em casa, mas aqui a gente tá vendo um time de vários jogadores titulares também, né? Quem é reserva? Pois é, eu acho que... Jeff Té?
Jefté é reserva do Piquerez, que Chegou há está com a pouco seleção tempo, uruguaia. né? O Mikael, a gente pode cravar que é um reserva, mas, por exemplo, Bruno e Murilo disputaram vaga em vários momentos. Deve ter uns 3 Bruno aí. Rodrigues. 3, 4 reservas no máximo. Acho que com todos à disposição tem o Carlos Miguel, mas ele está sendo titular do Palmeiras nos jogos grandes. Ainda assim, é um time que entra com favoritismo para esse clássico. Entra, apesar do clássico aproximar os desiguais, o momento de diferença, né, entre Palmeiras e Santos é muito grande. Claro que o Santos vai precisar jogar a vida, tá com a corda no pescoço, tá numa situação muito ruim no Campeonato Brasileiro. Mas se você olhar esse time titular pro jogo do fim de semana do Palmeiras, ele provavelmente é titular em várias situações. Desses jogadores aí, você tira vários titulares em praticamente todos os times do Campeonato Brasileiro. Então, que não dependa do banco. Eu vi você falando dos moleques, é o jogo dos moleques. Eu não consigo imaginar que eles entrem e mantenham o ritmo. Agora, a gente já foi surpreendido, né, pelo Alan. Então, quem sabe? Mas eu, se tivesse ali que desenhar um roteiro do jogo, acho que o Palmeiras precisa resolver nos 60, 65, 70 minutos, que é quando eu acho que o Abel começa a mexer no time. Pois é, bom, cara, eu tenho convicção que vai precisar dos moleques, porque é quase impossível você manter os mesmos 11, mesmos 10 em campo na linha, né? 90 minutos. O José Ricardo Marques me pergunta em que posição jogam Eric Belé e Larson. O Eric Belé é 10, né? E o Larson 8. Eric Belé é meio atacante, né? Meio atacante, tá? É isso, é meio atacante, é um jogador nesta posição, tá bom? Massa, Flaco, valeu, André, valeu, obrigado pelo seu superchat. Flaco tem que jogar com outro atacante rompedor ao lado, ele sozinho é complicado, tem que ser Flaco e Bruno Rodrigues. Boa, cara, boa é a ideia do Lavieri aqui. O André Muniz, Carlos Miguel, Giai, Murilo, Fux, Jefté, Aníbal e Veiga, Felipe Anderson, Kelvin, Maurício e Flaco Lopes. Também escalou, o André escalou o time do Palmeiras para o jogo de amanhã. Vamos ver. Bom, é isso, a gente falou um pouco do jogo, né? O Neymar, rapaz, o Neymar ele ajuda mais ou atrapalha o time do Santos, hein, o Danilo Lavieri? Ô Danilo Lavieri, o que acontece com o nosso volante, hein, o Aníbal? Ele não foi feito na parte, não, ele tá dando defeito, rapaz. O que tá acontecendo com ele? Eu sou um dos cada vez mais raros defensores de Aníbal Moreno, né? Eu ainda acredito que ele pode produzir um bom jogo, que ele é um bom jogador, mas realmente ele tá, digamos assim, inconstante. Não tá conseguindo jogar a mesma bola todos os jogos, mas para mim o principal é que ele ficou muito marcado pela cabeçada contra o Corinthians e depois no erro contra o Flamengo. São jogos assim que marcam a trajetória do jogador, porque eu acho que o ano do Aníbal é ok, não acho que seja assim, nossa, melhor do mundo, mas também longe de ser o pior. Não à toa, ele foi até convocado pelo Scaloni, né? Eu acho que tá no nível, numa montanha-russa inconstante um pouco, mais ou menos que nem acontece com o Murilo, que também tá bem inseguro e tal. Tem alguns jogadores, aliás, isso é reflexo da mudança do time, eu acho também, né, Massa? Quando você muda, quando você coloca o Andréas, por exemplo, você muda um pouco do funcionamento da equipe toda, né? Não é tipo, não, troquei um cara aqui e o time inteiro vai continuar rodando igual. Não é assim, né? Então acho que isso faz parte um pouco dessas adaptações aí que o Palmeiras está passando com esse novo time, com um novo meio de campo. Acho que por isso que tem alguns jogadores sentindo um pouco essa atual fase aí do Palmeiras. Muito bem, a Renata tá saindo para uma vernissagem. Renata, vem aqui. Porque a coisa tinha ajustado com o Evangelista, rapaz. O Evangelista é só o ano que vem, né, Lavi? Só volta o ano que vem. Que pena termos perdido ele. Se bem que muito torcedor do Palmeiras estava naquela. Não tem jeito, vai vencer a camisa do Palmeiras. Isso aqui lá. Mas o homem chegou e deu uma ajustada no meio-campo com o Andréas, cara. E aí, Davi? Só o ano que vem mesmo, né? Uma pena mesmo, porque o Evangelista estava super bem. Aquele jogo que o Palmeiras faz no primeiro tempo lá com o Evangelista de 8, o Aníbal de 5, o Andréas aberto pela ponta direita, era uma baita alternativa
para um jogo em que o Palmeiras pudesse querer mais segurança no meio de campo. Uma pena que ele tenha se machucado. E aí eu acho que dentro disso que eu falei um pouco do Aníbal, é um pouco dessa pegada que as pessoas sentem falta. Eu acho que é essa questão de adaptação. Porque assim, não dá pra falar que o Andréas não sabe jogar de volante. Ele jogou de 8 a carreira toda. E às vezes ali um pouco mais pra frente, às vezes um pouco mais pra trás, às vezes aberto pela direita. Mas ele jogou de 8 boa parte da carreira. Ele foi convocado pra seleção brasileira pra jogar de 8. Então assim, não é que dá pra falar, não, ele não sabe jogar. A questão é que, como eu disse, quando você muda um time, não é que nem no botão, que você tira um botão redondo e coloca outro botão redondo e é tudo igual. Não é assim que funciona. Os caras têm características diferentes e isso afeta o time todo. Então o Palmeiras acaba perdendo um pouco desse encaixe. E isso atrapalha. E eu, por exemplo, eu acho que um cara que, não sei se eu tô viajando aqui, fala um pouco, mas um cara que pra mim tá muito mal e que não tá nem perto do que começou a jogar no Palmeiras. Vamos ver, você tem ideia de quem eu tô falando? Kelvin. Exatamente. Kelvin, pra mim, tá muito mal, cara. Assim, eu acho que faz muita diferença e eu não entendo por que o Abel continua escalando o Kelvin. Ele, depois que machucou o pé lá contra o River Plate, cara, mal, não voltou a jogar bem desde então. Ele acerta um cruzamento ou outro e tal, ele é muito mais ofensivo que o Giai, ok. Mas, nossa, pra mim tá mal demais, cara. E prejudica muito também o sistema. Porque, embora em data FIFA, teremos jogos recuperados. Simplesmente 2 que envolvem líder e vice-líder. A gente começa falando sobre o líder, o Palmeiras, que enfrenta o Santos. Alô, fã de esportes, o Palmeiras será um reforço importante para o clássico sábado contra o Santos. Flaco Lopes fica à disposição do técnico Abel Ferreira. O atacante disputou um amistoso com a seleção da Argentina nesta sexta-feira contra Angola. Entrou aos 40 do segundo tempo, jogou apenas 10 minutos e está retornando ao Brasil num voo fretado. Operação do Palmeiras para que ele retorne ao Brasil imediatamente depois do jogo. Já fica à disposição do técnico Abel Ferreira para o confronto contra o Santos sábado à noite na Vila Belmiro. Ele será analisado pela comissão técnica, o núcleo de saúde do Palmeiras, para saber o desgaste físico, também o desgaste da viagem, mas a tendência é que já inicie entre os titulares essa partida contra o Santos, que o Palmeiras defende a liderança do Campeonato Brasileiro. Flaco Lopes é o artilheiro do time nesta temporada com 23 gols. Reforço importante no momento de muitas baixas da equipe para esse confronto contra o Santos. São 11 desfalques, contando os jogadores machucados, suspensos e também aqueles que estão defendendo suas seleções na data FIFA. O Palmeiras também trabalha para evitar uma nova baixa na sequência do campeonato. Na segunda-feira, Vitor Roque será julgado pela postagem homofóbica após o clássico contra o São Paulo e o Palmeiras tenta um acordo com o STJD para que a pena seja em multa, não em suspensão de jogos. O Palmeiras defende a liderança do Campeonato Brasileiro e também uma pequena invencibilidade contra o Santos na Baixada. Não perde para o Peixe na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro desde 2019. Nesse período, 4 jogos com 2 vitórias e 2 empates. Fãs de esportes, nesta sexta-feira, o Santos... Vamos lá, o Palmeiras, Rafa, para a gente entrar no Verdão. O time tem muitos desfalques, mas vai a campo com provável Palmeiras, né? Carlos Miguel, Bruno Fux, Micael Murilo, Kelvin, Aníbal Moreno, Jefter, Rafael Veiga, Felipe Anderson, Maurício e Bruno Rodrigues, o técnico Abel Ferreira. Pergunta para você essa, se mesmo com os desfalques ainda dá para olhar para esse Palmeiras, a gente coloca a tela dos desfalques dessa partida, são vários. Piquerez, Emiliano Martínez, Facundo Torres, Gustavo Gomes, Everton, Sousa, Vitor Roque, Andrés Pereira, Alan e Paulinho. A ausência de Flaco Lopes ainda não é confirmada. Quero te ouvir, Rafa Marques. Então, se o Flaco Lopes tiver condições físicas de jogar, ele tem que entrar nessa escalação aí, né? E aí, nesse caso, no meu entendimento, seria mais plausível tirar um dos 3 zagueiros,
e recuperar o Palmeiras no atual 4-4-2. O Maurício pode fazer ali um papel um pouco mais centralizado, ou até pelo lado direito, com o Veiga de segundo homem, ou se for o caso, tirar o Veiga e colocar um outro volante para poder fazer essa composição. Acho que o Abel teria como mexer um pouco mais nisso. A sensação que a gente tem é que essa escalação que está sendo planejada para o jogo contra o Santos, ela não é só em função dos desfalques. Ela também é por causa das ausências, mas ela tem uma relação direta com as dificuldades que o Palmeiras imagina ter na Vila Belmiro para enfrentar o Santos. Então o Abel vai jogar de maneira um pouco mais reativa. Não sei se é a melhor estratégia, mas eu entendo as limitações para o planejamento deste jogo. Foram muitas ausências, são muitos jogadores fora desse compromisso, desse clássico. Então é natural que ele busque se resguardar com aquilo que ele tem de melhor, jogadores em condições de competir. Você pega essa escalação e você vê reservas técnicas bem legais. Maurício, Felipe Anderson, o próprio Bruno Rodrigues. Não é um Palmeiras desprovido de qualidade, é um Palmeiras bem alterado, que provavelmente vai ter uma entrega técnica inferior, o que não significa que não vai ter capacidade de competir. Mas eu acho que a realidade vai impor ao Santos a obrigação de tomar iniciativa. E aí, né, Felipe, todo mundo sabe que em situações como essa, o Abel Ferreira sempre tem planos para que o seu time jogue de maneira reativa. E creio que amanhã na Vila Belmiro não vai ser muito diferente, não. Valeu, Rafa. Vamos falar agora do... Fala aí, torcedor palmeirense. Vamos ver aqui a escalação, né? Possível escalação. E só lá salientando, o Gé também trouxe, né? E o Tigrinho, a audiência do Tigrinho foi suspensa, né? Então, ele vai ter o Palmeiras vai ter um tempo maior aí para juntar mais recursos, né? Ele vai ter ali uma medida ali educativa, né? Explicando que não pode mais postar esse tipo de coisa. Era uma baboseira, né? Uma coisa tão pouca, o cara ser julgado por isso. Tentar nivelar o erro que o Bruno Henrique cometeu, né? Estão tentando nivelar, absurdo. Santos e Palmeiras se enfrentam hoje, né? Às 9 horas da noite, horário de Brasília. Aí eu vou estar trabalhando, mas amanhã a gente volta aqui com vídeos, né? Sobre esse jogo aí. Tem que trabalhar, senão o bicho pega, né? Sem vencer as 5 partidas, o Santos tem uma nova oportunidade de deixar a zona de rebaixamento. Ele teria que ganhar pro Palmeiras e ainda torcer pro Vitória perder. Então, perdão, não, é um jogo a menos que o Santos tem, né? Contra o Palmeiras. Então, ele ganhasse, ele iria sair do rebaixamento. Mas isso não vai acontecer, porque o Verdão chega aí pressionado para o duelo depois de perder para o Mirassol na rodada passada. E ficar empatado com os mesmos 68 pontos do vice-líder Flamengo, só que com uma vitória a mais, né? Com 11 desfalques e uma dúvida no ataque, o Palmeiras colocará à prova seu elenco para seguir na ponta da competição. Então eu acho que ele vai colocar, né, o Bruno Rodrigues mesmo. Aqui a escalação tá assim, né? Carlos Miguel, Murilo, Micael, Bruno Fux continua ali como uma espécie de líbero, né? Jefté, Kelvin, Aníbal Moreno, Rafael Veiga, Maurício, Bruno Rodrigues e Felipe Anderson. Olhando aqui, você nem disse que isso é um time que é um segundo, né? Time. Parece um time completo, cara. É muito forte o time do Palmeiras. Quem está de fora é Gustavo Gomes, Souza, Emiliano Martins, Facundo Torres, Piquerez, Vitor Roque, convocado para a seleção, né? Flaco Lopes, volta da seleção argentina hoje. Deve estar chegando agora, né? Ou já chegou agora, são 10h10 da manhã, sábado. Andrés Pereira e Alan suspensos. Evangelista, Everton e Paulinho lesionados. Pendurados, Gustavo Gomes que não vai jogar, o Everton também que não vai jogar. Murilo está suspenso. Está pendurado. Evangelista, Flaco Lopes, Bruno Fux, Piquerez, Facundo Torres, Vitor Castanheira, auxiliar técnico. E vamos ver aqui como é que vem o Santos também, né? O Santos vem com Gabriel Brazão, Zé Ivaldo, Adonis Frias, Igor Vinícius, Souza, o Ilharão, Vitor Hugo, Zé Rafael, Barreal, Guilherme e o Neymar. O time pendurado deles é o Brazão, João Basso, Adonis Frias, Zé Ivaldo, Luizão, Igor Vinícius, Escobar, Neymar, Barreal e Lautaro Dias. Quem está de fora do time dele é só Alex Duarte, que foi para a seleção aí, companheiro do Gustavo Gomes, né? Então é isso aí, pessoal. O Palmeiras está escalado, beleza? Espero que vocês tenham gostado do corte. Se gostou, se inscreve no canal, deixa aquele like maroto. Compartilha suas opiniões nos comentários, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.